Deus tem colocado na vida das pessoas que têm nos acompanhado. Ele tem colocado sobre a vida das pessoas a mão dele. E tem abençoado tanto. São tantas famílias abençoadas. São tantas vidas restauradas, casamentos restaurados, através desse programa. Pessoas que nos assistem aqui vão para os nossos santuários e Deus tem mudado a história de dor e sofrimento destas pessoas. É impressionante. É impressionante a ação, o operar de Deus dentro desta obra. É muito forte. E as pessoas perguntam: por que que esta obra cresce tanto? Em meio a uma pandemia, muitos e muitos ministérios fechando, pessoas não tendo lugares para congregar, têm vindo para o santuário. Sabe por quê? Nós não acreditamos na realidade. Nós não acreditamos na palavra do homem, nós acreditamos na palavra de Deus. Nossa vida é baseada, nossa vida é fundamentada na palavra de Deus. E nós acreditamos no que Deus nos fala, no que Deus nos mostra. Então, no momento da pandemia, que todo mundo fugiu, nós ficamos firmes. E o povo necessitando de Deus, o povo sofrido veio ao nosso encontro. E começou a ver os resultados que não viam em lugar algum. E é por isso que a obra cresce tanto. As pessoas viram dentro desse ministério, dentro desta obra, a preocupação que nós temos com o sofrimento das pessoas. E aonde abre um santuário, lota, as pessoas estão pedindo em todas as partes do Brasil, porque querem e precisam de um resultado em suas vidas. A vida passa rápido, passa muito rápido, e as pessoas não querem passar a vida inteira vivendo de sofrimento em sofrimento. Dentro do programa Madrugada de Oração, nós vamos agora ao quadro A Hora do Milagre. Sacrifício gera milagres. Sacrifício cessa sentença de morte. O sacrifício é a prova real da fé de uma pessoa. Só sacrifica a Deus quem confia. Só sacrifica a Deus quem acredita. Só sacrifica a Deus aqueles que precisam de um resultado. Tem muita gente que querem orar. Querem orar. Orar é importante, orar é falar com Deus, mas a oração apenas não traz o resultado. E aí você vê pessoas orando a vida inteira e sem ter resultado algum. E a pessoa ora, e o resultado não vem. Mas por quê? E nós analisamos isso quando lemos o texto de Jó 35:13, e a Bíblia diz que Deus não ouve a gritos vazios e nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Oração é falar com Deus. A oração, ela traz o resultado para a pessoa quando existe uma ação de fé. Uma ação de fé. Fora isso, é tentar levar Deus na conversa. É tentar convencer Deus de agir na sua vida sem ter compromisso com Ele.
E a Bíblia é muito clara, a Bíblia é muito clara. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você vai acompanhar comigo agora o que fez o Agostinho. O Agostinho, quando chegou no santuário, ele fez um sacrifício de fé, tirando o que ele tinha. Ele tinha um valor, ele tinha um salário, ele pegou todo o salário dele e colocou no altar. Sacrificou. Então ele deixou muitas coisas para sacrificar a Deus por causa de um pedido que ele tinha a Deus. Ele fez o pedido a Deus, cumpriu o sacrifício. E Deus então agiu na vida dele. Eu me lembro, e ele vai contar aqui, que ele deixou de pagar até o documento do carro dele. Até o documento do carro dele para sacrificar a Deus. Ele confiou totalmente em Deus. E aí, olha o que aconteceu, hein? Olha a força desta obra. O dinheiro para pagar o documento voltou para a mão dele. E o carro, que ainda faltava 24 parcelas para pagar, foi totalmente quitado. Quitado. Você vai ouvir agora o próprio Agostinho contando esse forte depoimento de fé. Boa noite, irmãos. Paz e luz a todos. Paz e luz. Então, foi verdade, sim, na campanha da 2 de novembro. 2 de novembro. 2 de novembro. Pacto com o Arcanjo Miguel. Pacto com o Arcanjo Miguel. E eu tinha que fazer a campanha, mas tinha que fazer o documento do meu carro, que estava vencido. E acabou que o documento ficou um pouco caro, por causa de umas outras situações, aí o documento ficou meio caro. E eu me lembro que o carro não podia rodar mais depois do dia 31 de outubro, ou seja, 1º de novembro ele não podia rodar mais. E eu me lembro que na sexta-feira, no dia 30 de outubro, que era o último dia para fazer o documento do carro, eu precisava cumprir com o voto no altar. Nossa, agora você tinha que tomar decisão. Eu cumprir com o voto ou pagar o documento do carro? Mas eu não pensei nessa hipótese, não. Eu jamais, em momento algum, eu só fui ver depois. Eu não pensei em momento nenhum que eu estava entre uma situação ou outra. Eu, na minha cabeça, era fazer o voto. Aleluia. Era cumprir o voto. Eu sabia que o carro não podia rodar a partir do dia seguinte, mas eu precisava cumprir com o voto. E daí eu peguei todo aquele valor, que depois eu fui descobrir, coincidentemente, foi o mesmo valor do documento do carro. Foi o mesmo valor, irmãos. Você pode falar pra gente, tem problema? R$ 1.200. Era o documento do carro, você deu de oferta. R$ 1.200 foi o valor da oferta e era o valor do documento do carro. E eu coloquei no altar na sexta-feira à noite. A partir do sábado eu não podia rodar com o carro. E eu me lembro bem que a gente teve uma noite de testemunho no domingo em Bragança Paulista, né? Até eu disse, olha, não posso ir com o meu carro não, porque o meu carro não pode rodar, porque está sem documento. Eu já tinha colocado o voto no altar. E não me preocupei. Na terça-feira, o valor todinho parou na minha mão e eu fui fazer o documento do carro. Aleluia, bate palma e dá glória a Deus. Agora, mais impressionante ainda. O carro dele tinha quantas prestações para pagar? O meu carro tinha 34 prestações para pagar, de R$500, ou seja, faltava 22 mil. E naquela semana mesmo, na terça-feira eu fiz o documento e na quinta-feira o carro foi quitado. Bate palma e dá glória a Deus. 22 mil quitado, 22 mil quitado, porque ele colocou Deus em primeiro. E você colocar Deus em primeiro lugar. Bispo, mas minha vida está ruim. Irmão, é porque você ainda não colocou Deus em primeiro lugar. Bispo, minha vida não está andando. É porque de fato Deus ainda não está em primeiro lugar. Porque se Ele estiver em primeiro lugar, você vai confiar nele. Continua. Então, daí o carro foi quitado, porque por uma situação a gente nem sabia que o carro ia ser quitado, né? E assim, irmãos, eu tenho que contar, tenho que contar o que aconteceu.
esse meu carro, ele foi financiado. Só que quem financiou esse carro foi o pai da minha esposa. E, infelizmente, ele acabou falecendo em agosto passado. E a gente não sabia o documento, como que ele tinha feito o contrato. Ele só deixou o carro e o carnê para a gente pagar. E a gente foi pagando, pagamos 14 parcelas de 48. E naquela semana mesmo, eu cumpri o voto na sexta, na terça-feira seguinte eu consegui fazer o documento do carro, e na quinta-feira daquela semana seguinte, a financiadora entrou em contato com a gente dizendo que o carro havia sido quitado porque tinha tido, estava no contrato que em caso de morte o carro seria quitado. E a gente não sabia, e a gente ficou surpreso que o carro foi quitado, para a honra e glória do Senhor Jesus, não devemos mais nada. Vamos louvar a Deus com as palmas bem fortes. Deus abençoe. Ele não falha, meu Deus não falha, meu Deus é vivo, Ele não falha. Tá aí a resposta na vida do Agostinho. Ele sacrificou a Deus, colocou a sua fé em prática e o resultado veio. Ele não ficou só orando, ele não ficou só clamando a Deus. Quando a pessoa chega no santuário, eu ensino essa pessoa a lutar contra aquilo que ela está vivendo, a sacrificar a Deus, porque uma pessoa que sacrifica, ela está disposta a vencer. Eu acho uma covardia muito grande pastores aí fora ensinarem as pessoas a andar pelo caminho largo. E aí não ensinam a pessoa a ser fiel, não ensinam a pessoa a ser dizimista, não ensinam a pessoa a sacrificar. Por quê? Ah, se eu falar para essa pessoa que ela tem que sacrificar, ela vai sair da minha igreja. Aí a pessoa não sai, mas fica dentro da igreja doente, escrava do remédio, fica na igreja vivendo uma vida destruída, derrotada, fracassada. E é isso que tem sido o grande diferencial na vida daqueles que chegam no Santuário de Campinas. Eu ensino estas pessoas a não aceitarem o que estão na vida delas e sacrificarem a Deus, para Deus mudar a história de suas vidas. Eu quero poder ajudar você que está sofrendo. Se você está disposto a seguir a verdade de Deus, eu vou ajudar você. Rua 11 de Agosto, número 303, centro da cidade de Campinas. Na mesma rua do Hospital Vera Cruz. E o meu WhatsApp, 19999992086. E eu quero louvar a Deus por todas as pessoas que têm depositado a sua oferta nesta obra. As pessoas têm visto a seriedade deste trabalho, têm visto a seriedade desta obra e têm sido abençoadas. Muita gente entregando o dízimo, muita gente dando a sua oferta para ajudar esta obra, para que possamos alcançar aqueles que estão sofrendo. Deus continue abençoando a sua vida. E a conta para você fazer o seu depósito, entregar o seu dízimo, está aqui na sua tela. Você vai fazer o seu depósito, enviar o comprovante desse depósito para o WhatsApp, 19999992086, e eu quero que você envie o comprovante e eu vou orar por você. Assim que esse comprovante chegar em minhas mãos, eu vou interceder a Deus em seu favor. E assim como Deus tem me usado para ajudar centenas de pessoas a prosperar, a ter uma vida financeira abençoada, Deus vai também abençoar você. Você que tem a causa na justiça, você que tem uma causa na justiça, você que está desempregado ou que está empregado, mas quer crescer na sua empresa, eu vou orar por você, para Deus abençoar você na sua empresa, para Deus abrir portas no seu caminho, na sua vida, para você ter aquilo que sempre sonhou, para você ter aquilo que muitas vezes você achou que não podia alcançar. Pode, e eu vou orar para que você alcance.
Meu nome você nunca mais vai esquecer, Miguel Arcanjo.